Antes de eu falar, deixa eu passar para vocês rapidinho aqui a questão do Parque Campo de Marte, depois eu vou entrar na questão do Campo de Marte. O Marcos Monteiro mostrou para vocês todo o nosso projeto aí com relação à questão da mobilidade. E aqui é um detalhe dentro desse, que não está na apresentação do Marcos, porque tem muita coisa dentro do grande projeto. Então, a gente está com esse edital pronto, a gente soltou, só que o Tribunal de Contas parou, voltou, a gente fez todas as atualizações, estamos devolvendo para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas liberando, aí a gente já põe na rua. Foi um longo período para chegar nesse ponto aqui. Então, é uma área de 267 mil metros quadrados, aquela área que vocês conhecem ali em frente, o AMB, do lado ali junto ao Campo de Marte, que foi uma área remanescente que ficou para a Prefeitura, dentro do acordo que a gente fez com a União, que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, para quem não sabe, mas vai ser... Alguém está mexendo? Se eu não estou mexendo? Não? Então, só de pensar que está indo, gente. Aqui é tudo rápido, aqui é uma beleza. Bom, agora não vai. Vai dar mãe. Agora foi 2 vezes. Bom, aqui são o que aconteceu nas consultas públicas, as 74 contribuições, os temas abordados, os participantes, que foi elaborado junto aí com a sociedade civil. Aqueles campos que tem lá, a gente vai manter, porque tem uma turma que está lá já há muitos anos, só que vai ser um campo com sintético, não vai ser aquele terrão que está lá, e vai ficar bem melhor do que já está. Então vai ter toda uma área de apoio ali do centro de convivência, empreendimento associado. Aí está uma demonstração do que vai ser mais ou menos, o que a gente vai ter lá. Essa núcleo de preservação de áreas verdes abertas. Eu vou deixar isso aqui, vocês salvam, depois se vocês quiserem olhar. Aqueles campos de futebol que hoje está lá usando, o pessoal usa muito, é bem legal lá, é uma comunidade muito ativa. A gente vai reformar todos eles. Vai ter lá a quadra de tênis, enfim, caminhada, implantação de parque, enfim, todas as ações aí. É mais para mostrar para vocês, eu vou deixar o que vocês podem ter de opções lá, tá bom? Então tá aí o valor, receita, é mais para dizer. Obrigado. É muita coisa que está acontecendo. E eu queria primeiro agradecer muito vocês. Eu estou super atrasado, então eu vou falar muito rápido e eu vou ter que sair meio que voando, tá, gente? Queria muito poder contar com a compreensão de vocês. Eu tenho um evento que ainda vou ter que passar na prefeitura por terno e gravata. Então eu estou com tempo. Não está, né, chefe? Então, gente, eu fico bastante feliz do que a gente está conseguindo apresentar. Eu vim agora, antes de vir para essa agenda, eu estava aqui nesse conjunto habitacional do Singapura, aqui do Zacnac. 9.903.000 reais, nós vamos pintar, trocar telhado, resolver o problema de esgoto. Muitos apartamentos lá do térreo estão subindo esgoto, então vai ficar tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Antes, a gente estava inaugurando uma URSS, que é um serviço, só para ir no meu ouvido. Como é que quer dizer URSS? Seja rápido, caramba. Hã? Unidade de Referência da Saúde do Idoso. URSS, Unidade de Referência da Saúde do Idoso. E a gente poder cuidar dos nossos idosos é muito importante. E lá nessa URSS que a gente inaugurou agora, também tinha lá o PAI, que é o Programa de Atendimento de Idosos. Naquela a gente está atendendo hoje 80 idosos e vai chegar a 120. São aqueles idosos que têm problema de locomoção e a gente vai lá. Esse programa PAI, a gente recebeu premiação internacional desse trabalho. Muito importante. E hoje, em São Paulo, nós temos 17% da nossa população idosa. Em 2030, nós vamos ter 20% da população idosa. Em 2050, nós vamos ter 30%. Então, 17% hoje. 2030, nós vamos ter 20%. 2050, 30%. Quase um terço da população idosa será em 2050. Então, a gente tem que ter políticas públicas para essa população. A gente está evoluindo bastante nessa área. Mas eu teria bastante coisa para falar para você, mas eu queria falar aqui, até por conta, e pedir desculpa da minha agenda, mas dar uma síntese geral da nossa cidade. A gente vai ter esse ano, pessoal, 16 bilhões de investimento. 16 bilhões. Ano passado, a gente teve 14 bilhões de investimento. Ano retrasado, 8,5 bilhões de investimento. Então, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Você sabe qual foi o maior investimento que São Paulo já teve fora esses 3 anos? Foi lá em 2020,
de 4,1 bilhões de reais. Olha o quanto a gente conseguiu, avançar e ter hoje uma classificação da FIT. A FIT é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios da sua condição financeira. São Paulo obteve agora a classificação de AAA, 3 As. Para a gente ter uma ideia, Miami é AA, 2 As. Então a gente conseguiu dar uma continuidade no trabalho que o Bruno vinha desenvolvendo e chegamos num ponto muito importante. A cidade hoje tem recurso para fazer frente a uma série de necessidades. Não tem ainda para fazer todas as necessidades, mas deu para avançar em muita coisa. Questão do programa do recapeamento, asfalto novo. Nós chegamos agora em 15 milhões de metros quadrados. Qual que é o número que eu falei? Quantos milhões? 15, né? 15. Hã? 15. Quanto que é, Ordine? 15. 15 milhões de metros quadrados em recapeamento na cidade. Nós temos 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada em São Paulo. A gente precisaria fazer o recapeamento de 60 milhões de metros quadrados. Não dá tempo. Hoje eu estou com 110 frentes, 110 ruas fazendo recapeamento à noite, das 22 às 4 da manhã. O povo xinga minha mãe, gente. Nossa, xinga eu. Porque não adianta, faz barulho. Não dá para ser de dia, senão você para a cidade. Então a gente está fazendo, né, uma série de obras. Agora, eu falei para vocês que eu precisava fazer 60 milhões de metros quadrados. Eu tinha tudo que tinha de equipamento, a gente contratou. Até agora, eu não usei um centavo, não veio um centavo do governo federal, não tem um centavo de empréstimo. Tudo dinheiro nosso. 3 bilhões e meio. E a gente vai entrar numa outra etapa agora, que aí a gente, como a gente tem capacidade de tomar, de poder tomar e ampliar ainda mais. Até o final do ano, a gente vai fazer 20 milhões de metros quadrados. E vamos continuar fazendo. Por quê? Porque o asfalto é que nem um celular nosso, é que nem uma lâmpada, tem tempo de vida. Chega uma hora que você vai molhando e usando, aquilo vai perdendo a aderência, infiltrando água e faz os buracos. Então, chega uma hora que você tem que tirar e fazer. E observe que a gente não está tirando aquela capinha para jogar uma outra capinha em cima. Nós estamos fazendo reparo profundo. Passa o scan. Tem local que afunda 30 centímetros, tem local que afunda 1 metro. Refaz toda a base e subbase para fazer um asfalto de qualidade. Dias atrás eu vi uma matéria, eu não lembro se foi algum jornalista falando de que tinha um trecho da marginal que havia aberto um buraco. Teve alguns trechos que deu problema. Sabe quanto a gente teve de problema? 0,3%. Gente, sabe o que é 15 milhões de metros quadrados? Dá para ir daqui até o Acre e voltar. Guarda isso. Dá para sair daqui, de Santana, e até o Acre e voltar. Eu vou fazer até o final do ano uns 20 milhões de metros quadrados. É sair do Rio Grande do Norte, pegar toda a costa do Brasil e chegar até o Rio Grande do Sul. Como é que você vai fazer uma quantidade dessa e não vai ter um problema? Eu duvido que na casa de vocês uma reforma não dá problema. 0,3. Agora, o que a gente fez? O nosso contrato, garantia de 5 anos. Deu problema, aciona a empresa, ela vai lá e arruma. Não chegou a 0,5%. Lógico, o ideal seria não ter problema nenhum, mas é humanamente impossível, Jim. Vai dar um problema, é muita coisa. Né? Habitação, nós estamos fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. O programa pode entrar. O que eu fui de habitação hoje? Fui visitar uma construção que a gente está fazendo ali, no Tucuruvi, 401 unidades. E eu estou lá visitando, vou entregar agora no final de junho, conclui, 401 unidades, dentro da PPP da habitação, que são 21 unidades. Depois tem o Pode Entrar, que são 20 mil unidades, tem a construção direta, enfim, tem uma série de programas habitacionais nossos, que a gente vai chegar no final do ano entre entregues em obras e preparado para poder construir mais de 100 mil unidades. E eu estava lá, visitando esse prédio que está em construção, e chega lá uma senhora chorando. Prefeito, você realizou o meu sonho. Estava há tantos anos esperando. E como é que essas pessoas vão morar lá? Quem está na nossa fila é da Coab. Para quem ganha até 3 salários mínimos, não paga entrada, ela vai pagar até 20% da sua renda familiar. Então, se a pessoa ganha 2 mil, vai pagar no máximo R$400. E tem um teto de R$540. Para a pessoa também poder valorizar, né, pagar. A gente dá um apartamento de graça quando a gente tira a diária de risco.
aí é uma outra situação. Para vocês terem ideia, hoje nós temos 21 mil famílias no auxílio aluguel. Nós gastamos 110 milhões por ano pagando auxílio aluguel para 21 mil famílias. Pessoas que estavam em área de risco foram removidas, né? E que a gente está conseguindo fazer muitas ações em São Paulo para poder diminuir essas áreas de risco, que é classificada em R1, R2, R3, R4. Hoje a gente ainda tem 12 mil casas em R4. A gente já tirou muitas. Muitas casas que estavam em encostas. As pessoas falam, tem obra emergencial. Se eu estou com dinheiro e a pessoa vai morrer, eu não vou deixar ela morrer. E quem decreta emergência não é o prefeito, não é o secretário. Quem decreta emergência é o engenheiro responsável, é a Defesa Civil, que vai lá e fala, aquela casa vai cair no córrego, a pessoa vai morrer. E a gente... O que acontecia antes? Ninguém decretava porque não tinha dinheiro. E aí a gente hoje está dando uma atenção muito especial para essas áreas mais vulneráveis, porque a gente está fazendo de canalização de córrego, contenção de encostas, drenagem, microdrenagem. Observe que mesmo com essa questão das mudanças climáticas, a gente tem, né, um volume de água muito grande no espaço de tempo menor e é uma coisa que vem, né, muito diferente. É como você pegar um balde e jogar dentro da sua pia. A água não vai descer da mesma velocidade se você deixar a torneira. E a gente, mesmo com essas questões, a gente hoje tem um número de alagamentos muito menor. A gente conseguiu eliminar muitos pontos de alagamentos e de enchente. Ainda tem? Tem, lógico que tem. Estamos trabalhando para eliminar? Estamos. Temos hoje um plano diretor de drenagem que não tinha. Hoje a cidade de São Paulo já tem um plano diretor de drenagem para toda a cidade. E a gente está fazendo uma série de obras, de piscinão e polders, um monte de coisa. Mas, enfim, tem algo fundamental para complementar a minha fala, que eu teria tanta coisa para falar, mas de falar dessa situação que a gente fez a reforma da Previdência. Tem algumas pessoas que às vezes me criticam. Mas, gente, para você ser o governante, você não pode querer agradar todo mundo. Eu tenho que definir aquilo que é importante e prioridade e ter coragem de fazer, e é isso que eu vou fazer. E se alguém quiser votar em mim na reeleição, não vai achar que eu vou agradar todos, que eu não estou aqui para agradar todo mundo, não. Eu estou para fazer aquilo que eu acho que é certo, que eu tenho convicção que é importante para a cidade. E por que eu estou fazendo... E por que a gente fez a reforma da Previdência? Porque nós tínhamos 171 bilhões, 171 bilhões de déficit atuarial na Previdência da cidade de São Paulo. Ia quebrar. Ia quebrar. O orçamento é 110 bi. Então ia quebrar. E a gente tinha que fazer. Agora eu fui o prefeito que mais dei aumento para os funcionários públicos. 5,5 bilhões de 2021 até agora. Professor, eles não ensaiaram agora fazer uma greve? Você sabe quanto que eu dei de aumentos para os professores de 2021 até agora? Mas antes eu vou contar para vocês quanto foi a inflação. 20% de 2021 até fevereiro. Sabe quanto foi o aumento do salário mínimo? 16%. Vocês estão gravando, pode gravar e ir lá conferir. Sabe quanto eu dei para o professor? 44,4%. Oh. Agora, dessa vez, eu estava com impacto de 555 milhões e a gente deu 2,16, porque é exatamente a inflação entre maio do ano passado, que foi quando a gente deu o último aumento, e fevereiro agora. Então, se pegar de maio a fevereiro, pode pesquisar na internet, pelo... Qual índice a gente usou? Pelo IPC-FIP, de maio de 2023 a fevereiro de 24, o IPC-FIP vai dar 2,16. A inflação. Foi o que a gente deu. Mas para os professores, ainda dei 3,56. E aí o piso, que era em 2021, 3.800, sabe quanto é hoje? R$ 5.553. É o piso do professor na nossa rede municipal. Então, eu estou muito tranquilo do que a gente está fazendo, da gestão que a gente está desenvolvendo, da valorização que a gente está dando para os professores. Vocês querem ver uma coisa? Hoje não tem mais criança sem vaga de creche em São Paulo. A gente tem vaga de creche para todas as crianças. Deixa eu falar para vocês um pouquinho das nossas creches conveniadas. 85% das nossas crianças de creche são da rede conveniada, que segue as 5 refeições, todo o procedimento pedagógico, todo o conteúdo pedagógico. Só que a diferença, a prefeitura faz um convênio com uma entidade para poder fazer a administração. Qual que é a diferença grande? A creche conveniada custa basicamente 1/3 do que custa a creche direta. Isso quer dizer o quê, Aníbal? Que para cada uma criança que eu coloco na creche direta, eu ponho 3 na creche conveniada. O que vocês fariam? O que vocês fariam?
Vocês colocam uma na direta ou põem 3 na conveniada, se tinha uma fila de 120 mil crianças querendo uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil e não tinha. E quando você tem a informação de que a criança que passa pela creche, com as atividades de coordenação motora, com as atividades que ela desenvolve de sociabilidade, com 5 refeições que o nutricionista indica alimentação equilibrada para ela, e que desse resultado ela vai ter 25% a mais de capacidade de aprendizado do que a criança que não teve direito de passar na creche, o que vocês fariam? Não precisa responder, só pensa. É lógico que eu vou tomar a decisão de fazer a creche conveniada, que eu não vou deixar a criança fora da creche para ela ter 25% a menos capacidade do que aquela criança que teve creche. E se eu vou ter a creche conveniada, que é 1/3, onde eu ponho 3 crianças em vez de uma na rede direta, eu vou fazer a conveniada. Como fecharam o liceu. O liceu faliu aqui no centro. Eu ia deixar falir o liceu e deixar os alunos que estavam lá, que 80% dos alunos lá eram bolsa. Eu fui lá e fiz o convênio, o primeiro convênio da história dessa de São Paulo para o ensino fundamental. Liceu Coração de Jesus. Aí vem aquela monte de bordoada, né? Pessoal de sindicato me xingando. Estou nem aí. Eu fiz o correto. As crianças têm aula, o liceu está lá funcionando e a gente está hoje com o equipamento funcionando pela primeira vez conveniado para atividade de ensino fundamental. Então, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente tem convicção, né, com uma boa equipe que vai me orientando e vai me balizando nas coisas que tem que fazer. E dessas ações todas, a gente tinha, por exemplo, aquela Anlurb, uma empresa inchada, cheia de funcionário, que cuidava do lixo. Eu tenho 2 empresas que fazem coleta de lixo, que é concessão. Não é nem contrato da 8666, é concessão. O que eu fiz com a Anlurb? Acabei com ela e mandei todo mundo embora. E está os contratos de lixo na SP Regula, que é uma agência enxutinha que faz o regramento e o controle dos contratos. Então, é isso que tem que fazer. Quando tem que fazer, a gente tem que ter coragem e fazer as ações. E aí a gente está com uma situação hoje, tem essa capacidade de investimento, mas ainda tem muita coisa para fazer, tem muito caminho aí pela frente para a gente tomar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Agora, lógico, eu sou perfeito? Me levanta a mão aqui quem é perfeito. Só Deus, né? Não é perfeito. E agora, eu estou procurando errar o mínimo possível. Agora, só não erra, gente, quem não faz nada. Aí não erra, né? Mas eu estou me dedicando. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura. Eu sou o último a sair. Eu dou exemplo para eles. Eu cobro pra caramba. Mas eu estou dedicado e focado em cada dia tornar a nossa cidade cada dia melhor. Dedicado. Eu sei o que eu estou fazendo. Minha experiência de 8 anos como vereador me deu uma bagagem enorme, de ter sido empresário, de ter vindo da periferia, me ajudou a poder entender o que é essa cidade, que tem uma cidade muito rica, mas tem uma cidade muito pobre. Que eu preciso olhar primeiro para o pobre, que eu preciso pegar o recurso e colocar primeiro lá na periferia. Não que eu vou deixar as outras áreas sem atendimento. Tanto é que está aqui, mais de 1 bilhão nós vamos investir aqui. Só desse projeto do Marcos, né? Fora os projetos que a gente tem de saúde. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas. E aí todo esse trabalho da segurança jurídica da cidade, da gente poder simplificar, desburocratizar, reduzir impostos. Eu reduzi de 5% para 2% todos os impostos de aplicativo de intermediação de serviço. Quando você pega um Uber, um 99, um iFood, era 5%, eu baixei para 2%. Todo o serviço que a gente tem de audiovisual, reduzir de 5% para 2%. Reduzir de 5% para 2% toda a atividade de franquia e de franchise. Reduzir agora, e agora eu já posso contar, que eu mandei um projeto para vocês lá para votar, para a gente reduzir a atividade de streaming de 5% para 2,9%. E agora a gente vai trazer a Netflix, que está em Barueri, para a cidade de São Paulo, vão trazer 200 milhões de faturamento, que a Netflix está lá, ela vem para cá. E aí, quando a gente tinha lá, por exemplo, algumas empresas que foram para outros municípios, né? A gente foi lá conversar, trouxemos para cá. Quando eu fui vereador, que eu presidia a CPI da sonegação tributária, que a gente recuperou 1,2 bilhões. E teve um banco aí, só um banco, que o alto de inflação foi de 3,8 bilhões de reais. Eu não vou mais falar o nome do banco, eu não aguento mais eles me perseguir, mas a gente fez, está lá. E trouxemos muita arrecadação. A gente tinha, por exemplo, o Santander Leasing estava com endereço falso lá em Barueri. Mudou o endereço para cá, recolhe aqui. Né? Tantos bancos, tantas instituições que estavam com endereço em Poá, com endereço
em Santana do Parnaíba, com endereço em Barueri, com endereço em Osasco, e que, na verdade, estavam sediados aqui, usando a nossa infraestrutura, os seus funcionários usando nossas creches, nossos hospitais, os seus funcionários e as pessoas usando do nosso asfalto, e usando a estrutura da cidade e pondo o imposto lá fora. A gente resolveu grande parte e a gente conseguiu também aumentar a receita com isso, fazendo justiça, porque a hora que você consegue cobrar o imposto corretamente todo mundo, aí você não sobrecarrega aquele que paga, porque você equilibra. Tanto é que eu pude reduzir várias atividades, como eu falei para vocês. E só para vocês terem uma ideia, é o dado que eu tenho aqui de cabeça, que foi o dado do CAGED. Todos os dados que eu estou falando para vocês são dados oficiais, tá? O dado do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego, do Ministério do Trabalho, o último dado que eu tenho é do terceiro trimestre do ano passado. O Estado de São Paulo chegou na menor nível de desemprego desde 2015, 6,7%. Do país, 7,8%. Olha que dado importante. A gente saiu de 2017 de 444 mil mês para 1.250.000 mês esse ano. Por uma série de ações, trazer muita empresa para cá, fazer aqueles eventos. Hoje, São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, Fórmula 1, Fórmula E, a WEC. Próximo agora é o WEC, dia 14. Aí depois tem as questões das PPPs, concessões, dia 28 de maio inaugura o AMB. Enfim, muita coisa. Mas, para concluir, queria só compartilhar na Associação Comercial com vocês aqui da Zona Norte mais uma informação para eu poder sair voando aqui, que ela fica me olhando brava ali. Vocês sabem quantas empresas vieram para São Paulo de 2021 até dezembro do ano passado? Já existiam. Elas estavam em outros estados e municípios. E elas mudaram para São Paulo. De 2021 para cá. 47 mil empresas. Sabe quantas abriram novas? Esses dados o Ordine tem lá. Abriram novas de 2021 para cá? 367 mil empresas. E é isso, a segurança jurídica, porque eu nunca invadi nada de ninguém, nunca desrespeitei lei, eu sou um empresário, tenho minha família, e isso faz com que a nossa cidade seja uma referência para o empreendedor, que eles sabem que podem vir para cá e que a gente vai cuidar da desburocratização, da simplificação, que a gente não vai invadir, que a gente vai combater corrupção e que ele vai poder pôr a semente do negócio dele aqui, gerar emprego e renda e prosperar. E é isso que a gente precisa, de ter esse círculo virtuoso de geração de emprego e renda e investimento e a gente poder, né, ser feliz, que é o que todo mundo quer, poder trabalhar e poder ter oportunidade. Enfim, desculpa, acabei me estendendo, ter que sair voando, mas estou à disposição para a gente voltar outro dia e falar da cidade, para poder falar da nossa querida São Paulo, nossa querida Zona Norte. Obrigado a todos.